que acontece quando alguém grita com você? Você grita mais alto, você trava, você chora. Eu confesso que da última vez que isso aconteceu comigo, eu simplesmente levantei e fui embora. Não era algo planejado. Quando eu vi, meu corpo já estava se levantando e já estava abrindo a porta. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje no Depois do Caos. Afinal, quando tudo sai do controle, o que o caos revela sobre quem você é? Eu sou Ana Júlia Agostinho, jornalista, e esse é o Depois do Caos, um podcast sobre como a forma que a gente age diante dos desafios revela verdadeiramente quem somos e que a gente pode nos tornar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se é a sua primeira vez aqui, e eu tô muito feliz se você já é uma ouvinte ou um ouvinte aqui de outros episódios. Eu tava pensando aqui, quando alguém toma uma atitude que a gente não espera, o nosso corpo inteiro fica em alerta. O nosso sistema nervoso simpático, ele é ativado, liberando cortisol e adrenalina para preparar o nosso organismo para lutar ou fugir. E aí isso resulta em quê? Nos batimentos cardíacos acelerados, a gente sentindo a pele ficar um pouco mais vermelha, um pouco mais quente, tensão muscular, respiração ofegante, as emoções completamente atrapalhadas, irritabilidade, hipervigilância e por aí vai. A última vez que isso aconteceu comigo, que eu comentei no começo do episódio, foi uma chefe mulher. E eu faço questão de frisar que ela era uma mulher, porque eu fico impressionada, assim, até quando eu converso com amigas minhas, como apesar da gente viver na sociedade que a gente vive, nós mulheres tendo as dificuldades que a gente tem, como uma ainda consegue ser o pior algoz da outra. Tipo, muito louco isso, mas isso é uma temática até para um outro episódio, senão eu vou me alongando aqui, a cabeça vai indo para outros caos, mas eu achei importante frisar que foi uma chefe mulher que gritou comigo. Essa chefe, ela tinha entrado há pouquíssimo tempo, eu já estava na agência há um tempo, há uns 2 anos, e eu estava super feliz que a gente ia ter uma liderança, porque até então estava meio confuso, não tinha uma liderança fixa lá na agência ainda, e ela entrou e eu fiquei super animada, ainda mais ia ser minha primeira chefe mulher, eu nunca tinha tido uma chefe mulher, mas em pouco tempo eu percebi que ela liderava pelo medo, pelo estresse, pela competitividade. Por mais que a publicidade e muitos outros segmentos também tenham essa cultura, eu também trabalhei com jornalismo, eu imagino também que o segmento talvez que você trabalhe também tem essa cultura de competição, de estresse, de que às vezes tem uma liderança também que bota um medo. Apesar disso tudo, eu cresci na minha profissão sem jogar esse jogo. Eu não me propunha a jogar esse jogo, sabe? Até que um dia, depois eu já ter tido algumas reuniões com ela, que ela já tinha desrespeitado o meu trabalho, e eu não sei se isso já aconteceu com você. Mas sabe quando você está apresentando o seu trabalho, e aqui pode ser um relatório, pode ser uma apresentação, pode ser algo que você está contando para o seu chefe, e a pessoa não está prestando atenção, está mexendo no celular, está mexendo no computador, a pessoa fica te interrompendo, ou ela fica te fazendo pergunta do que você já falou. Então isso já vinha acontecendo, eu já tinha sentido esse desrespeito, mas até aí beleza, eu tava relevando. Mas mesmo assim eu vi que eu comecei a odiar ir trabalhar. Eu nunca tive... Claro, todo trabalho tem suas dificuldades, mas eu nunca fui uma pessoa que eu odiei o meu trabalho. Mas eu comecei a odiar, a falar, cara, que droga que amanhã é segunda-feira, que droga que amanhã é terça. E só viver pelo final de semana, sabe? Eu comecei a odiar ir na empresa, eu comecei a odiar ter que estar na frente dela, e começou a me gerar uma bagagem de estresse e de ansiedade absurda. Aí então, tendo aqui esse contexto, o que aconteceu? Teve um dia que eu estava apresentando um direcional criativo, eu estava com a minha equipe, junto com ela, eu sou de planejamento, e quando você é estrategista de marca, dependendo em qual tipo de empresa você trabalha, eu trabalhava numa agência de publicidade e a gente cuidava de campanhas 360 da marca, ou seja, toda a campanha online, offline. Estou dando aqui um parênteses para caso você não seja da área, para entender o que era essa reunião. E eu estava apresentando um direcional criativo. O direcional criativo, eu como estrategista, eu estudo muito a audiência, estudo muito o produto do cliente e eu levo para a criação, que é a responsável por pensar na ideia da campanha, algumas oportunidades de ideias, alguns direcionais, considerando o que faz sentido para a audiência, o que faz sentido para o produto e para a marca e, claro, olhando também para o objetivo do cliente. E eu estava apresentando para ela este direcional, junto com a minha equipe, que também tinha participado de toda essa estruturação desses direcionais, que era mais de um que a gente estava apresentando.
Aí ela falou, nenhum desses tá bom, faz assim, e deu um outro direcional. Só que, no caso, o direcional que ela deu não tinha nada a ver, nem com o produto, nem com a audiência e nem com o objetivo do cliente. E nessa hora, eu falei, fulana, esse direcional, como você acha que se encaixa com a audiência, o produto ou o objetivo do cliente? Pra gente poder estruturar. Ela começou a ficar irritada num tanto. Falou, não, isso você que faz. Eu tô mandando, você vai trazer esse direcional. E nessa hora eu falei, não, fulana, mas assim, eu não tô vendo sentido nesse direcional. Eu preciso que você me ajude a entender. Porque realmente, como eu vou dar um direcional que eu não tô entendendo como funciona? Como eu não tô entendendo como vai fazer sentido? Ela começou a escalar a voz dela. Começou a escalar. Ela já estava berrando. Aí começou a falar que eu não respeitava a autoridade dela. Que ela tava mandando. E eu só tinha que fazer o que ela tava pedindo. Qual que era a minha dificuldade de fazer o que ela tava pedindo? Me chamou de insolente. E foi escalando e aumentando a voz. Ela começou a urrar, a berrar comigo na sala. Inclusive, pensando agora, enquanto eu tô gravando, eu ia amar ouvir essa história na perspectiva dela. Isso se ela lembra, né? Porque eu também não sei se foi algo que marcou tanto ela. Marcou mais a mim, né? Até tem a expressão, né? Quem apanha sempre lembra. Então, não sei se ela lembra disso, mas ia ser bem curioso ouvir. Mas, enfim, voltando. Na época, quando ela gritou e urrou comigo, eu lembro que eu só pensava, gente, eu não lembro a última vez que alguém falou assim comigo. Porque ela, sabe quando você fica até meio sem som, a cena, ela gritando e com as mãos que ela levantou nessa hora pra gritar. E eu olhava e falava, gente, acho que a última vez que alguém gritou assim comigo eu era criança. Tava tomando uma bronca. Aí foi, né, que eu já contei o spoiler, meu corpo simplesmente levantou. Eu fechei meu computador, peguei meu computador, eu levantei e saí da sala sem falar nada. Você acredita? Eu não acredito. Quando eu lembro, eu não acredito que eu fiz isso. Fechei e saí. Fui direto para a sala do presidente da agência e pedi demissão. E depois liguei para a presidente global da agência e pedi demissão também. Gente, qual que é a chance de eu imaginar que eu faria isso? Meu rosto tava quente nessa hora, eu tava com raiva, eu tava com ódio, eu tava com tristeza. Eu fiquei imaginando os meus divertidamente, cada um querendo pegar o controle pra mandar. E eu tava naquela coisa, mas é isso, tomando essas atitudes. Eu nunca imaginaria essa reação, tipo, nunca. Jamais, tipo, agora quando eu penso eu dou risada. Mas na época, eu falei, gente, o que eu acabei de fazer? O que eu fiz? Pedir demissão, como assim? Mas você sabia que quando a gente tá em situações, né, de alta tensão, é muito comum a gente ir pra um personagem que a gente não conhece muito bem, sabe? A gente fala, ué, quem que é essa pessoa aí que não parece eu? E isso acontece porque é isso, o meu cérebro naquele momento começou a priorizar a sobrevivência em detrimento do raciocínio lógico. É como se meus sentimentos, eles tomassem a minha amígdala, né? Tomassem o controle da minha amígdala e eu começasse a ser guiada por isso. Então, toda a parte responsável por um raciocínio lógico, um planejamento, sai de cena. Tudo que poderia ter sido feito no automático, assim que, por exemplo, se alguém me falasse o que eu faria nessa situação, provavelmente eu ia falar que eu gritaria de volta, que talvez eu ficaria quieta e depois eu ia falar, sei lá, no RH. Jamais imaginar imagina, fechar meu computador, sair e pedir demissão. E sem me comunicar com ela. Eu não falei nada pra ela, eu fiquei quieta e saí. Eu segui esse comportamento nessa situação que meu cérebro entendeu. Perigo. E eu agi de uma forma que eu não sabia que eu tinha a capacidade e o potencial de agir. E que até é corajoso. Apesar de eu estar em modo sobrevivência, eu olho e falo, pô, eu fui super corajosa. Eu levantei, eu não me mantive naquele lugar. Eu falei, não preciso disso. Precisava do dinheiro, do salário? Óbvio que sim. Mas, naquela situação, eu falei, cara, isso daqui vai acabar com a minha saúde. E eu acho que é isso. Na época, não é que eu fiz essa consciência, esse raciocínio lógico. Meu corpo só levantou e saiu. Mas quando eu começo a olhar,
eu ia ter um burnout em 2 com aquela mulher sendo minha chefe. E antes de qualquer coisa, antes de eu continuar, porque eu encontrei essa pessoa muito recentemente. Por isso que eu resolvi fazer esse episódio aqui. Queria saber se você já passou por uma situação assim, de tensão, que você agiu de uma forma que você jamais imaginaria. Quero muito saber como foi pra você. E o que você descobriu também, né, diante desse caos. Porque então, aí eu encontrei essa fulana na rua. A gente tava passando na rua, eu tava com meu marido passando na rua, e eu vi a fulana vindo. Você acredita que eu dei uma leve travada? Porque assim, já faz uns bons anos que isso aconteceu. Mas o meu cérebro me transferiu para aquelas mesmas emoções que eu tinha sentido naquele dia. E é algo que faz tanto tempo, mas que no momento que eu vi ela na rua e eu senti isso, eu falei, cara, que loucura, é um trauma. Eu fui traumatizada por ela. Eu não pensava nela, eu não pensava nessa situação há anos. Eu tinha esquecido. Tava em algum lugar na minha mente, mas assim, não habitava a minha parte consciente de eu ficar lembrando. Só que quando eu vi ela, eu falei, caraca, eu travei. Eu mudei de calçada pra não ter que olhar ela, pra não ter que cruzar com ela. E aí isso me fez pensar que eu não sei se ela sabe o quão tóxica ela foi comigo. Como a forma que a gente se expressa para com o outro é extremamente importante. Tomar esse cuidado com o outro, com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que trabalham com a gente. É claro que tem dia que a gente tá mais tenso, tem dia que a gente tá mais irritado, tem dia que aconteceu alguma coisa, e aqui quando a gente tá falando do trabalho, às vezes aconteceu alguma coisa em casa e você tem que trabalhar. Mas é tão importante a gente ter esse cuidado, porque assim, eu nunca quero ter o efeito que essa mulher teve sobre mim, e que faz anos que isso aconteceu, em ninguém. Eu não quero ter esse efeito sobre ninguém. É horrível. Essa ferida que ela abriu e apertou e me lembrou, é como se ela tivesse aberto a ferida quando eu a vi. Poxa, eu não quero ser essa pessoa. Não quero nem abrir a ferida, como ela fez lá atrás, de ter urrado comigo, e nem essa lembrança dessa ferida ambulante, sabe? E uma coisa que eu tenho feito, principalmente depois que eu encontro ela na rua, quando eu sinto que eu tô irritada, angustiada, ansiosa, são dias que quando eu percebo de onde eu tô vindo, que eu evito ao máximo entrar em embate com pessoas de fora, sabe? Então, pô, é um dia que eu tô um pouco mais irritada. Qualquer motivo que seja, eu já fico mais atenta. Porque se eu entrar em qualquer embate, em qualquer situação, eu tô trazendo já essa bagagem. Eu preciso considerar isso e saber que a pessoa que vai estar na minha frente não tem nada a ver com essa minha bagagem, sabe? Pra eu não transferir também coisas pra ela. É muito fácil a gente despejar frustração, ansiedade e medo nos outros se a gente não tomar cuidado. E aí, quando eu canalizo, seja na terapia, seja na yoga, seja no box, eu consigo direcionar cada assunto numa gaveta, sabe? Organizando, pra não ficar misturando tudo. E aí, quando tem momentos que eu preciso ficar sozinha, eu fico comigo mesma. Fico compreendendo o que eu tô sentindo. Eu adoro escrever também, quando eu tô esses momentos loucos, assim, da cabeça, irritada, e eu também não consigo associar alguma coisa, eu até consigo, mas é algo que eu quero soltar. Eu tenho escrito muito, né? Tem me ajudado demais a escrita. E é só pra mim. Inclusive, também quero saber, me conta, que eu acho que quanto mais a gente compartilha o que a gente faz nesses momentos de caos, mais a gente se ajuda. E às vezes a ferramenta que você usa pode ajudar muito alguém. Pode me ajudar. Ou pode ajudar alguém que vai ler os comentários aqui no podcast também. Então, compartilha também o que você tem usado de ferramenta pra canalizar e pra não despejar em outras pessoas essas frustrações, sabe? Ou esses medos, essas ansiedades, ou essas emoções que você tá sentindo. Um dia eu li uma frase e eu acho ela muito bonita. E tem gente que fala que ela é do Platão, tem gente que fala que ela é de um outro escritor, então eu não vou associá-la a nenhum pensador específico, mas é algo que ficou registrado no meu coração, essa frase que eu li, que é: seja gentil. Todo mundo está enfrentando uma batalha
que você não sabe nada sobre. Eu acho ela tão forte e verdadeira. E quando a gente tá falando do gentil aqui, e até conectando com o episódio anterior que a gente falou de ser egoísta, né? Não é sobre você deixar a pessoa subir em cima de você porque ela tá enfrentando uma batalha interna, uma batalha externa, que, meu Deus, então você tem que se anular diante da pessoa. Não. Mas é você ser gentil com a pessoa e com você. Você saber que tem algo que tá acontecendo lá que eu não sei, mas tem coisas que estão acontecendo aqui também. Eu acho uma solução muito bonita, sabe? Pra essas questões. Porque quando a gente é gentil, a gente tá com essa intenção nesse lugar, a gente não vai berrar com uma pessoa, porque a gente acredita que ela não tá seguindo o que a gente está mandando, a gente não vai berrar com essa pessoa. Mas a gente vai tomar outras decisões, independente. Eu tenho certeza que ela tava passando por batalhas que eu não tenho a mínima ideia. Mas isso não dava o direito dela de urrar comigo, de urrar com a minha equipe. O grito era pra mim, mas tinham outras pessoas lá. Imagino que aqueles jovens super novos devem ter pensado do que é trabalhar numa agência de publicidade, com a liderança gritando com a chefe deles, urrando. Tipo, ruim, né? Ruim também. Então, que a gente lembre nessa semana da gente, sabe, ser gentil com a gente, com os outros, lembrando desse lugar, da gente não saber pelo que tá passando e realmente ser o nosso melhor, sabe? Nesse lugar da intenção. E, de novo, não é sobre o egoísmo que eu falei no episódio passado, do egoísmo que, não vou ganhar nada com isso, que se dane essa pessoa, Não, é aquele egoísmo que só, poxa, até aqui esse é meu limite. A partir daqui, não faz mais sentido pra mim. E que foi o que eu acabei fazendo. Quando eu levantei e saí, apesar de não ter sido algo lógico, meu corpo falou, cara, esse é seu limite. A partir daqui, se você continuar, quando eu vi, eu já tava saindo. Então, que a gente lembre disso essa semana. Espero que você tenha gostado do episódio. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, de temática, se você quiser que eu conte a sua história aqui também, me manda mensagem, seja aqui nos comentários do podcast ou também no Instagram, no Ana Júlia Agostinho, @, Ana Júlia Agostinho. Me segue lá, me manda DM, eu vou amar ouvir sua história, contar a sua história aqui, tá bom? Seguimos e até a próxima quinta-feira.